Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, o nosso Pod Rural. Mais um episódio para levar informação para você, muita informação na verdade. O nosso podcast que conecta o produtor rural, o técnico e todos que vivem o agora, a informação, a qualidade, a inovação e boas práticas que fazem o campo crescer de forma sustentável. O podcast de hoje nós vamos bater um papo muito bom, mas com muita informação. Eu vou falar com a Yara, e a Yara tem uma vasta experiência. Mas antes de iniciar esse papo, é muito importante falar de todo esse ecossistema que está chegando para você na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no computador, todo o ecossistema da Amazon. É um ecossistema com 17 sites, né, onde a comunicação, a informação chega e é disseminada para todo o estado de Rondônia, para o Brasil, ou seja, na web, né, no mundo. Mas temos também a TV do Povo 29.1 e as nossas redes sociais. Então, todo o produto ele é rodado de forma inteira e também os cortes para alimentar todo esse ecossistema que é extremamente importante e necessário nos dias atuais para o estado de Rondônia. Está aqui no estúdio comigo a Yara. Yara é formada em Engenharia Florestal pela FARO, a Faculdade de Rondônia, e tem vasta experiência em licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural, o CAR, e nós vamos falar, nos aprofundarmos nesse assunto para que você que está na sua propriedade rural nesse momento, com internet, no campo, você vai poder tirar muitas dúvidas prestando atenção nessa conversa, nesse bate-papo tão importante. A regularização fundiária, olha, que traz segurança jurídica, né? Como é bom saber que os filhos, os familiares têm essa segurança jurídica. Então a Yara, com toda a sua equipe, tem muita experiência, nós vamos falar desse assunto. Seja muito bem-vinda para dar esse olá, para cumprimentar o pessoal, né, que está nos assistindo, seja telespectador, seja internauta, quem nos acompanha. Fique à vontade, Yara. Muito obrigada. Eu vou aproveitar para cumprimentar aqui a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Claro, em principal aí o produtor rural, que hoje ele consegue, na palma da mão, nos acompanhar todas as notícias, né, sobre esse mundo aí rural. Então, meu cumprimento é a eles, primeiramente. E aí, assim, a gente vai tirar algumas dúvidas hoje e bater um papo legal aqui sobre essas questões que você citou anteriormente, né? Eu sou engenheira florestal, eu me formei em 2021 pela Faculdade Faro. Eu iniciei, na verdade, essa trajetória com um sonho de criança. Conta pra gente todos os detalhes dessa trajetória, quero saber de tudo. Isso. Eu tinha um sonho, eu nem sabia ao certo o que um engenheiro florestal fazia. Lá na minha infância, eu nasci no interior do Amazonas, eu sou de Humaitá, e aí, assim, a minha vida ela sempre foi muito voltada para a área rural, não o campo em si, né, mas a área ribeirinha. E aí eu tinha muito contato com a natureza, muito contato com a natureza e a floresta em si. E eu achava aquilo muito legal. Todo o ecossistema natural. Exatamente. E eu achava aquilo espetacular, né? Mas era a minha realidade. E aí, um dia, me perguntaram o que eu queria ser quando crescer. Eu falei, eu quero ser engenheira florestal. Eu tinha ouvido meu pai falar só sobre isso. Eu nem sabia o que o engenheiro fazia. E aí, cresci, estudei. E aí, tive a oportunidade de cursar o curso que era o meu sonho. E aí, formei em 2021.
Antes mesmo disso, no período em que eu estava na faculdade ainda, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na empresa onde, inclusive, eu trabalho hoje. Eu entrei lá como estagiária em 2019. Eu tinha muito essa gama de tentar entender o que, de fato, um engenheiro florestal trabalha, colocar tudo em prática aquilo que eu estava aprendendo na faculdade. Porque eu costumo dizer que a faculdade, ela te dá um diploma, mas a gente só vai saber a realidade no dia a dia. Então, assim, depois do contato com os produtores rurais, eu mudei ali o ramo, né, do meu conhecimento que eu tinha, e aí comecei a trabalhar muito com os produtores do agro mesmo, mais voltado para a bovinocultura, para o plantio de soja. Então, a gente começou... Na verdade, eu comecei a ter uma outra realidade, que eu também me encantei, acabei me apaixonando e acabei observando os vários leques que essa profissão me proporcionou, né? Porque tem o pequeno, né? Tem o pequeno, tem a agricultura familiar, tem já o médio. E Rondônia, que tinha uma base muito forte na pecuária, podemos dizer assim, e algumas regiões café, também tivemos feijão e tal, e aí chega a agricultura tecnificada, de precisão, de ponta, com muito investimento e também alta produção, né? E como é que foi chegar nesse público que a gente tem a sensação de que os produtores de Rondônia, eu cheguei em 79, com 3 anos de idade, na região de Rolim de Moura, e naquela época queimava-se para plantar. Né? Derrubava, queimava-se e para plantar. E aí chega um povo com outro patamar, já chegam na tecnologia, já chegam às vezes até ensinando a gente que está aqui, na maioria das vezes ensinando, e aí você que tem o conhecimento, a base da faculdade, como é que é entrelaçar, como é que é essa engrenagem para tratar as tratativas com o pessoal que vem de fora. Tem alguma dificuldade? Porque eu já percebi que alguns engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, eles têm dificuldade de falar com o povo que chegou em Rondônia na década de 70, 80 e 90, porque é difícil para colocar na cabeça que tem uma tecnologia que resolve. E aí vem um povo de fora com muita tecnologia. Como é que foi esse trato, esse contato? De fato é verdade isso. Os produtores da região, aqueles mais antigos, eles tinham um pensamento lá primordial, né? Sem muito conhecimento sobre as tecnologias e tudo mais. E aí quando vem esse povo de fora, esses produtores já com uma tecnologia mais avançada e tudo mais, assim, a gente como técnico, a gente tem que estar sempre ligado e antenado para... Atualizadíssimos, exatamente, né? E aí a gente acaba encontrando um pequeno conflito entre o produtor, porque a gente precisa explicar para ele a necessidade, né, dele se readequar. É óbvio que a gente não pode também introduzir isso como uma obrigatoriedade, até porque não é. Mas fazer com que ele entenda a necessidade de fazer o uso de tecnologias, o que isso vai trazer de benfeitorias para a área dele. E aí, de certa forma, assim, fazer com que ele entenda os benefícios que isso vai trazer. Mas não é muito fácil, não é. Porque, assim, os produtores da região, eles estão mais acostumados a fazer as coisas meio que... Como os antigos falavam, né? Olha para a lua e fala assim, vai dar certo, vai dar né? certo. E aí a gente entra com essa questão, explicando o que ele tem que fazer, um maquinário que ele pode acabar depois financiando, que vai ajudar. Porque muitos deles acabam só, vamos comprar só um trator, preciso só de um trator, preciso de um trator. Mas e os outros equipamentos? Os implementos, né? agrícolas, né? E se também o solo, a aptidão do solo é para aquela cultura também, porque às vezes eu tenho um olhar que eu sou, por exemplo, eu quero produzir leite. Talvez aquela localidade não tenha água suficiente. Tudo né? isso é analisado, né? Então, vocês trazem esse conhecimento e vai tentando convencer e vai convencendo, né? Isso. Mas eu acho que a agricultura de precisão, quando ela chega em Rondônia com essa força toda, ela ajuda porque
quem ficou parado olha do lado e fala, tá dando certo Tá ali. dando certo, eu vou Tá tentar. dando certo ali, eu preciso ouvir alguém, né? E aí chega, tem zootecnista, tem engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, o outro que veterinário, médico veterinário. Hoje a gente Então tem aí uma equipe, né? é uma equipe e aí um vai puxando de um lado um de outro e acaba dando muito certo. Mas Isso tem mesmo. uma coisa que eu quero saber que é muito importante para quem está principalmente na área rural, na cidade também, mas é a regularização fundiária e o georreferenciamento. As propriedades precisam se georreferenciar e também a regularização fundiária, que eu iniciei falando da segurança jurídica, mas o que mais e o que tanto te encantou nesses 2 pontos dentro desse mundo? Então, o georreferenciamento eu vim trazendo mais como base, né, que o escritório onde eu trabalho já tinha esse serviço bem implantado, e aí eu fui percebendo que era uma área muito encantadora. Então, eu percebi que falta um pouco mais da informação para o produtor, porque a maioria das vezes eles acham que o gel é somente um documento. Mas assim, o engenheiro vai vir na minha terra e ele simplesmente vai colocar um marco aqui e aqui é a delimitação do meu imóvel. Mas isso é o início de uma regularização. Então, assim, o georreferenciamento, ele é o pontapé da regularização fundiária do imóvel. Hoje a gente diz que o georreferenciamento, ele é praticamente obrigatório para questões de regularização, porque se você for fazer uma regularização junto ao INCRA, a primeira coisa que eles vão perguntar, você tem o gel da sua área? E aí o produtor que não tem, ele vai ter que correr para se readequar. Então, a importância do georreferenciamento é a localização, é o entendimento dos limites do imóvel, é o conhecimento. Eu sei que a maioria dos produtores já sabe, ele sabe onde é o limite do seu imóvel, mas isso não está constando em documentos. Então, quando a gente faz o georreferenciamento, a gente leva GPS, leva todo um equipamento para fazer o levantamento dos pontos, depois ele é processado e lançado na base do CIGEF, que é fiscalizado pelo INCRA. E aí, como eu falei, ele é o pontapé para a regularização fundiária do imóvel. Me corrija, doutora, se eu estiver errado. Quando começamos Rondônia, era na época da picada. Isso. Então, a demarcação ela era física. Tinha que derrubar ali, olha, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu, daqui para cá é do fulano, do ciclano. Aí vem a tecnologia modernizando e o georreferencial, ele pega aquele marco que seria uma picada, uma derrubada ali para separar, ou o pasto aqui, o feijão ali e tal, que dá aquela sensação de divisão. E o georreferencial, ele traz isso para o mundo digital, para olhar de satélite. É isso? É isso mesmo. Então, assim, o seu João aqui da linha, Dona Maria, seu Manuel, entender que lá de Brasília, lá onde ficam o sistema do Brasil, eles vão olhar a sua terra de lá. E de lá eles precisam saber o ponto. Então, esse georreferenciamento são os marcos que antes era de concreto e tudo e tal, mas lá já tem os pontos. Exatamente. E para quem está lá no sistema vai saber daqui, aqui, daqui, aqui, é isso Com mesmo? apenas um vértice, a gente consegue saber as coordenadas daquele local e saber delimitar e saber onde é exatamente a área do produtor. Porque, às vezes, o que acontece? É locado os marcos lá e, sei lá, o vizinho do fundo passou o trator e arrancou um marco. Mas se aquela área já tem georreferenciamento no sistema, e depende se o marco está lá ou não, a gente já sabe onde está a coordenada exata daquele marco. Então, ela é locada via satélite, então ela não perde. Essa informação ela fica dentro do sistema. Muito bem, já falamos aí do georreferenciamento, dos pontos principais do serviço, né? Mas agora eu quero que você olhe dentro dessa câmera aqui, que eu quero saber qual é o perfil
do seu cliente. Quero que você fale com o produtor agora. Olha, é você que eu quero atender nessa câmera aqui. Pode ficar à vontade. O perfil do meu cliente é aquele que quer resolver um problema. Eu costumo dizer que eu preciso de clientes com problemas, porque se eu não tiver problema para resolver, eu não tenho serviço. A gente trabalha com problemas. Então, se você tem uma área que ela não está regularizada, você só tem ali o CAR, porque a maioria dos produtores tem somente o CAR. Como que eu vou fazer para regularizar essa área junto ao INCRA? Eu preciso tirar uma CRO, que é a certidão de ocupação do imóvel. Eu preciso tirar o título. Como é que eu vou fazer? É esse o cliente que eu preciso, porque aí eu vou te mostrar os caminhos, a gente vai te informar o que é necessário para regularizar junto ao INCRA, porque hoje o imóvel só é seu se você tiver regularização. Se você não tiver, infelizmente, você só tem a posse. Então, assim, é um processo que você precisa, quanto mais rápido iniciar, melhor. Então, você que tem esse problema, você é o cliente que eu preciso. Quais são, assim, os principais problemas que chegam no dia a dia? É aquele que só tem a terra e a posse e não tem mais nada? Ou o pessoal já está avançado, já tem muita gente documentada, mais avançado? Como é que está essa situação? Então, hoje o grande gargalo, eu vou dizer assim, como experiência mesmo, o nosso principal problema tem sido regularização ambiental. Apesar de a gente ter também, claro, né, essas questões fundiárias, o que acontece que acaba sendo até um impasse para a regularização fundiária o dano ambiental. Então, hoje a gente está com vários problemas ambientais que têm sido, assim, realmente um empecilho para o produtor. Então, hoje, o meu maior público são pessoas com problemas de regularização ambiental. Um desmatamento, um embargo, que a gente, principalmente aqui na nossa região, né, na região de Porto Velho, a gente tem bastante produtor com esse problema. Então, a regularização fundiária é um problema, mas o maior gargalo, de fato, é a regularização ambiental com os passivos ambientais. Então, assim, vou te dar um exemplo. De 10 CAR que a gente vai regularizar, 9 precisam de regularização ambiental. Então, é bem grande a demanda. Então, o maior problema hoje são desmatamentos sem autorização, são passivos ambientais que precisam de regularização. Hoje é isso. Por quê? Porque hoje, as instituições financeiras, que é onde o produtor procura o financiamento para poder fazer um investimento na sua propriedade, eles estão cada vez afunilando mais. Então, criou-se aí um grande problema para o produtor. Então, assim, áreas que possuem passivos ambientais, áreas que têm aí uma autuação, uma multa, gera esse impasse e não acaba bloqueando ali e prejudicando o proprietário nesse quesito de financiamento, né? Então, hoje, o nosso maior problema realmente são os passivos ambientais, que inclusive são identificados no CAR. Por quê? A diferença do georreferenciamento para o CAR. O georreferenciamento, ele é o limite, é o desenho do limite do seu imóvel. O CAR é o desenho do uso do seu imóvel. Então, a sua área está sendo usada com o quê? É lá no CAR que a gente especifica com que a área está sendo usada. O que ela tem ali, área de reserva legal, se ela tem alguma área que é utilizada para piscicultura, se ela tem remanescente de vegetação nativa. Então, tudo isso é classificado dentro do CAR. Então, essa é a diferença. Às vezes, a gente pergunta para o produtor, qual é o documento que o senhor tem da sua área? Ele fala, eu tenho o CAR. É óbvio que o CAR é um documento, mas ele é um documento autodeclaratório. Então, assim, ele não é um documento de propriedade do imóvel, né? Ele vai definir ali o uso do imóvel, mas o documento que dá autonomia e propriedade ao imóvel é um documento de regularização fundiária. Então, a questão do passivo, ele é encontrado dentro do CAR. Aí eu queria só que vocês entendessem a diferença do GEL para o CAR. Mas o passivo ambiental, ele é identificado dentro do CAR. Por isso que o CAR, ele é um documento obrigatório para a propriedade rural. Eu costumo fazer uma comparação com o CAR que não sei se tem a ver, mas eu costumo fazer uma comparação. O georreferenciamento é onde diz
onde está a propriedade. Olha, sua propriedade está lá e ela vai assim, assim, esses são os limites. E o CAR, eu costumo associar ele ao nosso RG da pessoa física. Porque o RG, ele diz, ó, você é filho de fulano, você nasceu em tal lugar, o seu número é esse, né? Exatamente. Então, ele tem várias informações dentro, e eu comparo muito para mim, quando eu vou falar com alguém da área rural, eu falo, esse é o documento que ele vai dizendo da sua propriedade, vai dizendo o que tem lá dentro. Você declarou, olha, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Então, basicamente, as informações que estão no RG, que elas vêm lá da informação do registro de nascimento, que Isso. foram declaradas, ó, nasceu em tal lugar, Então, eu faço essa comparação para, às vezes, entender, para ficar bem... É uma ótima comparação. Para o produtor, às vezes, ele tem uma dificuldade de entender, de separar e tal, aí eu faço isso para... Às vezes ajuda. Ajuda muito, é uma ótima comparação, até porque dentro do CAR, ele traz todo o registro do imóvel, desde o dia em que foi criado o CAR. Pode-se fazer diversas alterações que dentro daquele cadastro vai aparecer essas alterações, igual como você citou, né? Igual traz lá do nosso registro de nascimento essas informações. São as informações declaratórias exatamente. que chegam ali. Bacana, então. Deu certo aqui a minha comparação para você que ainda tinha alguma dúvida entre separar o que é GEL e o que é o CAR. Agora, quando o produtor ele se arrisca e navega por conta própria para fazer a documentação CAR, é passível de alguns erros, e quais são os erros mais comuns, e esses erros afetam onde? Quais são as problemáticas que esses erros podem trazer quando eu decido que eu vou fazer e vou arriscar olhando no YouTube? É bom a gente falar sobre isso, porque como eu citei, o CAR, ele é um documento autodeclaratório. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer um CAR. Mas a importância de você procurar uma pessoa que tenha conhecimento técnico, isso é muito importante, conhecimento técnico, para fazer é gigantesca. Por quê? Porque você pode ter o seu conhecimento, como o Isaías citou, pesquisar no YouTube e vetorizar o seu CAR conforme você acha que eu utilizo essa área aqui para plantar café, então eu vou colocar ela como plantio, área de plantio de café, porque tem essa opção lá. Então, mas assim, você não sabe se de fato você pode utilizar aquela área ali como plantio de café. E aí você procurando um técnico especializado que tenha conhecimento técnico sobre isso, ele vai fazer de forma correta, porque o que a gente faz? A gente tem acesso a imagens de satélites, a gente consegue definir o que é uma área consolidada, que é aquela área que foi desmatada lá antes de 2008. Então, a gente sabe que aquela área pode ser considerada área consolidada, que você pode plantar lá, que você não vai ter problema nenhum. Então, a gente sabe o que é uma reserva legal, a gente vai vetorizar ali todos os cursos de água que tem dentro do seu imóvel, porque às vezes o produtor tem uma noção de achar que o curso de água é só aquele que tem o córrego com água corrente, e às vezes não é. A gente leva em consideração que curso de água também pode ser aqueles que secam no verão. Tem muitas propriedades que eles falam, não, mas aqui não é um curso d'água, só quando chove. Tem a perene e o sazonal, né? Exatamente. Então, tem os cursos de água que são perenes, que são sazonais, que a gente precisa vetorizar e informar aquilo. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a declaração do CAR no sistema, ele vai para uma análise. Quando ele chega lá no órgão ambiental e vai passar por essa análise, o técnico vai olhar e vai falar assim, não, mas essa área que foi declarada aqui como consolidada, ela não é consolidada. Ah, mas essa daqui ele declarou como reserva legal, sendo que a área é aberta lá antes de 2008, é uma área que ele pode estar utilizando. Então, a importância de você procurar uma pessoa especializada que tenha esse conhecimento técnico é exatamente porque vai ser feito de forma correta, vai ser feito de forma real, vai ser conforme a realidade do imóvel e acompanhando a legislação ambiental, que é o mais importante. A gente não pode simplesmente achar que vai fazer e que tá tudo bem. Eu vou fazer e vai sair no meu recibo o CAR daquela forma. Por quê? O Isaías perguntou qual é o problema que você pode ter futuramente. O problema é que você pode ter
um entrave na hora de tirar o seu financiamento, porque hoje as instituições financeiras, elas têm acesso a essas informações. Hoje, os próprios bancos, eles possuem técnicos para verificar essas informações do CAR. Então, a importância é isso, porque senão você está lá, já imagina só, você está aguardando tirar um financiamento. Quando já chega na última fase do financiamento, eles, não vai sair porque o seu CAR está errado. E aí? Aí já pensou? Você tem que esperar todo o tempo para regularizar, para poder homologar aquele CAR, que não é um período curto. A gente costuma dizer que demora um pouquinho porque é uma demanda muito grande no estado. Então, assim, quanto mais rápido você conseguir reajustar e organizar esses problemas, melhor para você. Quanto melhor a sua área estiver regularizada, sem problemas, sem nenhum tipo de problema você vai ter, né? Então, acontece também do quê? Às vezes o produtor, por alguma questão, ou não sei, procurou uma pessoa que não tenha o conhecimento e aí não foi em loco fazer o levantamento. É por isso que o CAR e o GEL, eles sempre são acompanhados. O georreferenciamento ele foi feito, automaticamente eu preciso fazer o CAR conforme a área do GEL. Quando a área não tem GEL, mas tem CAR, o que acontece? Às vezes a pessoa chega lá e fala, não, é só aqui, minha área é daqui, aqui, mas você não sabe, se não tem um limite, se não foi tirado o ponto, você não sabe se de repente o vizinho está entrando na tua área, você está entrando na área do vizinho, e aí tem aquele impasse. E aí acaba acontecendo as sobreposições de CAR, que também é um grande conflito aqui na nossa região. Na verdade, eu acho que no Brasil inteiro, né, essa questão de sobreposições de CAR, que a gente consegue resolver com a homologação do CAR, a importância da homologação. Porque uma coisa é você ter o CAR inscrito no sistema, outra coisa é ele estar homologado. A partir do momento que ele foi homologado, todas as correções e readequações foram feitas, você não tem mais nenhum problema, você está regularizado. Então, ter o CAR homologado é muito importante. É mais ou menos, para citar aqui uma comparação, igual ter um imóvel e aí quando você tem a escritura pública, né? Você tem um imóvel e não tem a escritura pública, você pode ter algum problema ali que você não conheça, algum vício, alguma coisa. Agora, se você tem a escritura pública, aí já finalizou, está tudo certinho, exatamente, né? Mas nós falamos dos problemas que o CAR mal feito pode levantar. Agora eu quero saber um CAR bem feito, impecável. Isso é Aí eu maravilhoso. não quero falar só de financiamento, quero saber aonde mais ele pode ajudar na celeridade processual, administrativa e nesse caminho todo. Conta pra gente. Um CAR bem feito é maravilhoso, né? Quando eu vejo que um CAR está homologado, eu fico tão feliz, porque é uma propriedade que ela tá desembaraçada ambientalmente, né? Então, assim, qualquer questão vai vir. Usou o termo perfeito, desembaraçada. Desembaraçada. Propriedade com CAR homologada é uma propriedade desembaraçada. Os benefícios, ninguém vai te contestar, você não pode ser autuado, se de repente você tiver ali alguma sanção até 22 de julho de 2008 e tiver executando depois do CAR, tem a questão aí também da adesão ao PRA, né, que é a regularização ambiental, caso seja necessário, aí você fica não há necessidade, obrigatoriedade de pagar multas antes de 2008. Então, tem acesso não somente a créditos, mas a questões de benefícios, né? De licenciamento. Se você vai fazer um licenciamento, teu CAR está homologado, você não vai ter entrave. Para qualquer outro serviço, tendo o CAR homologado, você não vai ter entrave nenhum. Como eu falei, é um total desembaraço. Você não vai ter problema nenhum, dificuldade nenhuma. O cartório, na hora de fazer o registro do teu imóvel, ele não vai ter um impedimento, porque tem alguns cartórios que às vezes impedem porque o CAR está pendente, e aí gera um certo desconforto com o produtor, que precisa justificar e tudo mais. E aí, assim, tendo o teu CAR homologado, problema zero. Você que está pensando em deixar uma herança, deixa ela desembaraçada, porque um CAR bem feito, né, pode resolver isso lá na frente.
também venda de terra, né? Pode. Não, e sem contar que um CAR bem feito valoriza muito mais o teu imóvel. Então, assim, eu costumo dizer que a regularização ambiental, ela inicia lá no CAR, né, na homologação do CAR, e ela traz essa valorização para o imóvel, porque vocês pensem só, hoje a gente tem uma demanda aí de milhares de CAR no país. Então, assim, para aquele CAR estar homologado, ele foi um trabalho árduo, foi o trabalho do técnico que fez o lançamento, foi trabalho do técnico que fez a análise. Então, assim, foi um trabalho em conjunto que finalizou, que te entregou esse serviço. E aí você tá com a tua terra mais valorizada. Quando você vai vender, e aí o que o comprador vai pedir? Ele vai pedir o teu CAR. Por quê? Porque o teu CAR vai trazer todas aquelas informações das quais a gente já citou, e aí chega lá, o teu CAR tá homologado. Ele falou, não, o CAR, todos os problemas, se houver, estão aqui detectados, agora a gente vai regularizar. Quando não houver, o CAR está aprovado e homologado sem nenhuma restrição. Nós falamos bastante do CAR, os pontos positivos, os pontos negativos. Agora eu quero saber esse mesmo posicionamento com relação ao georreferenciamento. Quando ele é feito por um profissional certificado, habilitado, que tem conhecimento e que vai fazer o gel correto, e no caso de ter sido feito aí de forma errônea ou até mesmo por um leigo e fazer um gel mal feito, com problemas. Isso é um entrave também para o proprietário, né? Que não tem culpa, porque quando você contrata, você imagina que o técnico ele tem conhecimento, né? Mas a gente acaba se deparando com algumas situações assim. Então, antes mesmo de você fazer um georreferenciamento ou contratar um profissional, é muito bom você ter conhecimento sobre o profissional. Então, às vezes, é legal, né, você ir até o escritório dele, tirar algumas dúvidas, pedir para ele fazer um leve levantamento, porque a gente tem ferramentas aí que a gente pode levar o produtor para dentro da área dele, aqui do escritório. Então, é muito importante você procurar essa pessoa, conversa, tira algumas dúvidas de repente ali que você tenha, antes mesmo de fechar o negócio. Por quê? Porque o georreferenciamento mal feito, como o Isaías citou, ele vai te trazer problemas, porque até a gente conseguir cancelar aquele gel já leva um certo tempo, a gente precisa ter uma justificativa plausível. Às vezes, o que acontece? Às vezes é lançado em cima da área do vizinho, e aí quando o vizinho vai fazer o gel dele, ele vai verificar que o seu gel foi lançado em cima da área dele, vai ter aquele conflito, né, de divisas ali que a gente se depara bastante aqui na região. Então, é muito importante ter também um acompanhamento in loco. Quando a gente vai fazer um georreferenciamento, a gente precisa ter alguém que conheça bem a propriedade, a gente conversa com o vizinho, é bom também ter o vizinho, né, dali do limite do imóvel para acompanhar. Às vezes o vizinho também entrar para fazer o georreferenciamento junto, porque aí cada um já tem ali certeza de que o limite do imóvel é esse, então já acaba fazendo o georreferenciamento também. Porque depois do georreferenciamento, se porventura vai fazer o registro em cartório, vai averbar em cartório, e aí esse gel é feito de forma incorreta, já gera também um custo, porque daí vai ter que fazer uma outra averbação no cartório para corrigir esse gel, que a gente vai precisar cancelar no CIGEF. Então, custa tempo e custa dinheiro, né, para o produtor. Então, é muito importante, antes mesmo de fazer um gel e procurar um profissional, se informar mesmo se esse profissional é capacitado, né? Às vezes, conversar com alguém que já tenha conhecimento ou com um vizinho que já fez um gel e o que o vizinho achou, pedir para ver, né, se de repente o vizinho disponibilizar e aí levar para um técnico ou pedir uma segunda opinião também é muito importante. Vou dar um puxão de orelha aqui. Eu já vi muitos casos de produtor que quando vai comprar uma geladeira, um fogão, um eletrodoméstico, até uma moto, alguma coisa assim, eles perguntam tanto, querem saber tanto, corre atrás de preço, vai em um, vai em outro. Quando vai fazer um documento extremamente importante, necessário e que dá uma segurança para toda a família, ele vai no primeiro que ele encontra e fecha negócio. Não questiona,
vai em um, gera as dúvidas ali, aí vai no outro sanar aquelas dúvidas, aí vai no outro discutir preço e vai procurando profissionais, até no caso encontrar a Yara que está aqui na minha frente, que entende do assunto, ou um outro profissional tão qualificado para resolver o problema de vez. Então, a gente vê que às vezes o produtor tem culpa. Às vezes nesse detalhe que é uma coisa tão importante, ele não olha Ele não a se fundo, atenta, não né? se atenta, não pesquisa, não é ali pragmático, não faz perguntas, né? Acaba que o mau profissional leva ele na conversa e depois ele tem um problemão para resolver. Mas eu vi aqui, eu estava vendo aqui um caso e eu achei interessante quando você falou da sobreposição de terra. Uhum. Tem algum caso curioso que você pode contar para gente que você já viu assim, de disputa ferrenha, de coisa assim de terra, algo que chamou mais atenção do que os demais, assim, para contar para nós? Acaba que, como eu citei, essa questão da sobreposição de terra no georreferenciamento ela é um pouco diferente do CAR, porque o próprio sistema não aceita. Então, é por isso que ele acaba causando um conflito maior do que o CAR, porque ele impede do vizinho lançar o CAR dele. Então, o que acontece? Às vezes, eu faço o levantamento daquela área e aí lanço ela no CIGEF. Tirei as coordenadas e lancei. Se o vizinho do lado for fazer o gel dele e a área dele, sei lá, por algum motivo, aquele marco já não se encontra mais lá e ele acha que a divisa dele é um pouco mais adentro, ele vai acabar levantando o ponto lá. O técnico vai levantar o ponto lá. Quando o técnico for processar e lançar isso no sistema, o sistema do CIGEF não vai aceitar. Ou seja, já existe uma barreira virtual. Exatamente. Que na hora que o outro vai, ele não aceita. Aí gera um conflito. É como se fosse uma margem para quem vai digitar um texto, alguma coisa assim. Isso mesmo. É bem isso. E aí o que acontece? Aí o vizinho acaba tendo que ir até o outro vizinho e causa, né, aquele conflito entre vizinhos. Ah, mas você entrou na minha terra. Não, mas esse aqui é a minha divisa. Então, por isso que é bom você ter um profissional especializado. Porque daí, nesses casos em que não se conhece a divisa, é necessário a gente fazer um levantamento de divisa antes mesmo de fazer o georreferenciamento. Vamos tirar aqui a divisa, cada um vai saber certinho, porque a gente costuma dizer que antigamente os imóveis eram medidos na corda, né? Os proprietários iam lá e faziam medição na corda. Então, hoje, não existe mais isso. Corda já foi uma evolução, porque, óbvio, olha, medimos muito nos passos largos. Ah, também. Então, corda já foi tecnologia. E aí faziam-se os documentos com essas medições, né? É por isso que hoje, quando você vai vender um imóvel, é necessário ter o georreferenciamento, porque daí você tem a metragem correta do imóvel. Antigamente fazia medição lá com passos largos ou na corda, e aí registrava-se, fazia o documento conforme aquela medição. E hoje não, hoje a gente tem diversos equipamentos tecnológicos, né, que a gente consegue ter mais precisão. E aí a gente tem uma área, às vezes o produtor fica até meio chateado, ele fala, poxa, mas eu perdi ali 1 hectare de terra, mas o senhor não perdeu, agora o senhor está com a sua área dentro do limite correto, vai fazer a verbação no cartório, não vai ter nenhum impasse com o vizinho, com ninguém, sem conflitos e tá tudo resolvido. Então, a importância de você fazer um gel bem feito é não gerar problemas futuros. Bacana. Agora vamos falar de licenciamento ambiental. As licenças são 3, né? Isso. Licença prévia, de instalação e de operação. Exatamente. Olha, eu tô por dentro ainda. Tô por dentro. Já fiz, né, Max? Fiz lá uma piscicultura lá, do ladinho da terra do pai do Max. Oh, que maravilha. Veja só. Quando o produtor rural precisa entender que ele precisa do licenciamento ambiental, é para toda a propriedade? É para determinadas atividades que tenham mais, menos impacto? Como é que é distribuído isso na legislação e para o produtor entender? Então, hoje a gente pode se dizer que o licenciamento ele é basicamente para todas as atividades que você vai desenvolver.
Acho que a gente tem dispensa aí somente para bovinocultura, que é a criação de gado, que tem a dispensa de licenciamento, mas qualquer outra atividade que você for desenvolver, é necessário fazer a licença. Ah, mas eu não vejo importância na licença. É importante. Ela vai ser como uma defesa para alguma autuação que você venha porventura receber. Ah, houve uma fiscalização, entraram na sua propriedade, verificaram que o senhor tem ali um tipo de cultura ou então um tipo de empreendimento que precisa ter licença e o senhor não tem. Então, você pode ser autuado, né? Nem sempre a autuação no imóvel rural vai ser só sobre um passivo ambiental. Acontece muito também de, às vezes, os produtores se depararem com um embargo na área de empreendimentos sem licenciamento. Então, se você produz piscicultura, como Isaías falou, hoje a gente tem aí, o Estado está, né, fortemente com... diversificado. Isso, mas a piscicultura ela tem crescido bastante. E aí tem um grande impasse, porque a maioria dos produtores de piscicultura, eles não licenciam. Ah, porque é só minha lâmina d'água pequenininha, não precisa licenciar. É só para consumo. Mas é importante você ter, porque ela vai servir como uma defesa. De repente, já pensou você ter ali uma área toda certinha e de repente você sofrer uma autuação por conta de um tanque de piscicultura, né? Então é interessante, é necessário. Ah, eu preciso... vou voltar aqui novamente com os financiamentos rurais, dependendo do tipo de atividade, você vai precisar ter a licença. O banco não vai fazer o financiamento se você não tiver a licença. Precisa. Então, hoje é basicamente para qualquer outro tipo, fora a bovinocultura, a criação de animais de grande porte em extensivo, né, que a gente costuma dizer, necessita ter. Hoje a gente também tem alguns casos aí de empreendimentos de confinamento semi-intensivo, né? Ou então intensivo também, que é necessário a licença. Às vezes o produtor fala, não, mas eu vou começar a confinar um gadinho aqui, e aí você tem que ter a licença. O peixe é super adensado, hiper adensado, e o gado, como é que é quando tem, no confinamento, uma maior sobreposição de animais? Não, quando é feito o confinamento, tudo isso é pensado. O teu confinamento ele tem que ter capacidade para suportar a quantidade de gado que vai estar dentro do ciclo ali, né? Sim. Então, sim, mas eu digo assim, porque tem umas técnicas que produzem, por exemplo, em tantos metros quadrados, são tantas cabeças de gado. Vou dar um exemplo de 10. 10 por 50 por 50. Ali cabe 10 cabeças. E tem o super, que daí, nos mesmos 50 por 50, ele cabe 15. Só queria entender como é que é essa dinâmica, porque o peixe, eles chamam super adensado, e aí tem mais aeradores, mais oxigenação, maior alimentação, maior troca de água. E aí no gado, como é que é feito isso quando tem um confinamento de muita capacidade? Nesse caso, é super adensado também, né? Super adensado também. E aí faz-se a suplementação, né, de forma mais rotineira, porque tem um curto período, né? No caso, o período ele vai diminuir por conta da quantidade de gado. Tá certo, então. Era só uma dúvida, acabei tirando aqui a minha dúvida. Agora, em Rondônia, qual, assim, a maior demanda para licenciamento que você encontra no seu dia a dia? A maior demanda hoje tem sido para licenciamento, tem sido a piscicultura. A piscicultura ela tem nos trago bastante serviço, porque a piscicultura, além de ter o licenciamento para o uso da lâmina d'água, você também tem o licenciamento para o uso da água. Então, são dois tipos de licença. Você tem que ter a licença para o empreendimento e a licença para o uso da água. Então, que é muito importante, que às vezes os produtores não sabem. Eles usam água de um córrego sem saber que precisa ter o licenciamento. Então, é uma grande procura. Aí tem crescido também a procura para a gente licenciar produção de café. Isso aí, na verdade, já vem bastante tempo, mas aí acontece que os produtores estão procurando o licenciamento agora com mais frequência, né?
As grandes empresas que chegam para a compra, você mencionou o café e me Uhum. deu um start aqui. Por exemplo, a gente vê Três Corações e outras chegando e o nosso café subindo assim de patamar de qualidade altíssimo, né? Bem elevado. Produzir algumas culturas sem licenciamento, o que isso pode impactar na venda? Impacta muito porque você pode deixar de vender. A maioria Deixar de vender. Exatamente. Então não é interessante. A maioria das empresas hoje elas precisam ter a licença até mesmo para comprar o produto de você. E aí entra também a questão do CAR lá. É por isso que eu sempre bato na tecla que o É a CAR base, né? é a base. Ele é muito importante. Porque às vezes, ainda mais agora, né, com as pressões ambientais que a gente vem sofrendo e que creio que só tendem a aumentar. Aumentar. Então, assim, se você não tem o licenciamento, a empresa vai comprar de você sem a licença? Não vai. A empresa vai comprar de você sem um cara homologado? Ela pode até comprar, mas a gente não sabe até quando. Por quê? Porque se de repente a tua área tem algum tipo de passivo ali e você não regularizou, ela pode deixar de comprar a qualquer momento. Então é por isso que eu vou voltar lá no CAR de novo, que é muito importante. Eu digo sempre que é mais barato regularizar do que pagar a multa. E Uhum. ainda, em alguns casos, sofrer embargos, né? Então a gente costuma sempre. Eu costumo sempre falar para os meus clientes, vamos regularizar antes do embargo. Antes do embargo, antes de virar uma ação civil pública, Antes de né? produzir. Antes de produzir. Antes de produzir, às vezes é um pouco Eu complicado, sei, né? mas Mas a gente fala também. Mas é um pouco complicado porque, às vezes, o produtor, quando já chega pra gente, ele já tá lá produzindo, né? Às vezes, na questão do licenciamento, o empreendimento já tá até instalado. E a gente teve um caso bem interessante, alguns anos atrás, de um licenciamento que nós fizemos de um confinamento ali na região de Triunfo. E ali a gente acabou abrangindo vários. A gente fez um licenciamento, fez a homologação do CAR e fez a adesão ao PRA. Então, foi um trabalho ali em conjunto muito incrível, na verdade, que, na verdade, só trouxe benefícios para o produtor. O que aconteceu? O produtor tinha a área e ele já tinha instalado o confinamento dele, sem assistência nenhuma. Ele simplesmente instalou, achou que seria um local ideal, acabou instalando o empreendimento. E aí, anos depois, ele precisou fazer a licença porque ele precisava pegar uma linha de crédito no banco. E aí o banco solicitou a licença. O que aconteceu? Quando eu fui fazer a análise desse CAR, eu já notei que aquele empreendimento dele estava alocado em cima de uma área de reserva legal, que ela tinha sido antropizada, sem autorização. Então, a gente já teve vários impasses aí, porque área sem licença, em cima de área antropizada e embargada pela SEDAM. Então, o que a gente precisou fazer? O produtor, ele precisa produzir. A gente pensou na melhor forma para conseguir regularizar e, de fato, conseguimos. O produtor hoje, ele produz, a área dele está regularizada. Mas isso devido ao quê? Devido à regularização do CAR, à adesão ao programa de regularização ambiental e ele foi licenciado. Hoje ele está com a atividade dele lá a todo vapor. Pedir sua licença aqui, doutora, chamar um recadinho e aí a gente já volta. Bem, agora eu quero saber o seguinte: a legislação ambiental é realmente tão complicada ou o que eu sempre digo faz algum sentido? Tipo, não é que é complicada para o produtor, é porque ele focou em produzir. E os profissionais focam em entender a legislação, compreender e atender às demandas. O que você fala sobre essa questão da legislação ambiental para o produtor?
Então, é porque assim, o produtor, ele veio com aquela ideia lá do passado de que quanto mais área aberta, melhor para se produzir. E isso, ela tem tido algumas alterações, né? E é necessário ter essas alterações de pensamento. Por quê? Porque a legislação, ela vai mostrando pra gente que não é bem assim. Então, o que acontece é que a gente precisa mostrar para o produtor que hoje existem tecnologias que você consegue produzir em uma área menor, né? Você consegue fazer a recuperação da área, que hoje muitas áreas precisam, então você precisa... Então, o produtor ele precisa deixar aquela ideia de que o desmatamento, eu preciso ter uma área maior para produzir, é impossível produzir na quantidade de área que a legislação me permite e tudo mais, e tentar entender que há essa necessidade. Porque, assim, a gente não pode ir contra a legislação, né? Então, a gente tem que achar meios de conseguir produzir e estar regularizado ambientalmente, e é possível, posso dizer isso aí com toda firmeza, que é possível sim. Basta você ter um profissional, uma assessoria de referência, de conhecimento técnico é muito importante, a troca de ideia, né, porque às vezes o produtor tem uma ideia e às vezes a gente conversando consegue ali mostrar para ele um outro caminho. Então, assim, o que eu costumo dizer é que não é que a legislação ela está te impedindo de produzir, ela só está te direcionando de produzir da maneira correta. Hoje a gente precisa estar lado a lado ali com a legislação ambiental, né? O que demanda a legislação ambiental. APP, Área de Preservação Permanente e Reserva Legal. De forma simples para os nossos produtores, nossos telespectadores, os nossos internautas, para que todos possam entender como você separaria esses dois momentos dentro da propriedade, essas duas áreas dentro da propriedade. Certo. As áreas de APP, elas são áreas de preservação permanente. São aquelas áreas que elas ou estão ou precisam estar ao redor do curso de água dentro do imóvel. Seja aquele curso de água que ele está sempre presente, correndo ali, ou então aquele curso que eu citei lá no início, né, com os cursos de águas perenes ali, que eles vão estar só nos períodos chuvosos. Então, aquela área, ela precisa ter um limite de vegetação. Aí existem classificações, né, cursos de água aí de até... de 0 a 10 metros, 30 metros de APP, e aí de 10 a 50, 50 metros de APP, e assim sucessivamente vai aumentando, né? Aumenta então, o curso, o leito, aumenta a área. Aumenta a área. Quanto maior o curso, né, ali a largura do curso de água, maior vai ser a área de APP também, que vai ser preciso permanecer na propriedade. A área de reserva legal, ela é aquela área que estava em pé com a vegetação intacta lá antes do marco legal, que a gente chama, que é 22 de julho de 2008. Então, toda aquela área que tinha aberto, ou que tinha em pé lá em 2008, é a área de reserva legal, é o que ela é considerado como reserva legal. E aí a gente precisa ter um percentual. Aqui na nossa região a gente tem que ter 80%, né? E aí, em alguns casos ali, a gente chega até 50%, dependendo da área. A gente tem que fazer toda uma análise para poder saber onde que ela está classificada, né? Então, existe aí de 80% e 50% aqui na nossa região. Mas são áreas que precisam estar preservadas. Se elas não estiverem, a gente precisa entrar com a regularização para preservação. Legal. Agora é mito ou verdade? Dá para produzir respeitando a legislação e ainda assim garantir rentabilidade? Dá sim, eu tenho certeza que dá. Porque assim, a gente costuma achar que eu vou parar de produzir, se eu for me regularizar, vão ver lá que eu tenho que recuperar aquela área, eu não vou plantar árvore, mas não é mais assim. Esse susto aí, acho que a gente não precisa mais passar, não. Hoje a gente consegue, hoje existem tecnologias, né? Aí existem profissionais maravilhosos aí que têm um conhecimento vasto também sobre isso. A gente costuma sempre trabalhar
em coparticipação aí com alguns colegas, né? E que trazem ideias brilhantes. A gente tem algumas propriedades no estado já que demonstram isso, são propriedades regularizadas, propriedades sem passivo ambiental, que já tiveram lá no passado e hoje conseguem trabalhar de forma regularizada ambientalmente. Então, essa questão, eu não vou me regularizar porque eu não vou conseguir trabalhar. Você vai sim conseguir trabalhar, vai produzir, vai valorizar o seu imóvel rural, que é aquilo que eu citei lá no início, e vai fortalecer o campo. O que eu acho muito interessante no campo e bem diferente da cidade é porque na cidade os comércios eles são concorrentes diretos, disputando a pessoa que passa na calçada quase que no tapa. No grito eu sei que é. Entra aqui, entra ali e tal. No campo, como a produção, muito dela é exportação, então não há essa concorrência. Por isso é tão importante buscar informação em aonde está dando certo. Exatamente. Né? Por exemplo, Cone Sul tem muito confinamento. Vai trazer confinamento para 429, para a região central do estado, para o Vale do Jamari. Opa, vamos buscar lá com quem já está produzindo há mais tempo. O soja, né? Já tomou conta da nossa região, mas começou lá no centro-oeste, começou em outras regiões. E aí a informação é muito importante, essa troca. E quem é pequeno não pode errar. Quem é pequeno, o grande errando já é ruim. Agora, o pequeno não é fácil, não dá para errar. Agora, eu quero saber, doutora, como você vê, ao seu olhar, a regularização fundiária, a regularização ambiental no Brasil? Então, eu vejo que precisa ser mais do que acelerado. A gente precisa imediatamente começar a se mover. Eu digo a gente porque eu estou com um produtor rural, né? É o meu parceiro de trabalho direto. Então, o que eu sempre indico é a gente procurar saber se tem algum problema. Se tiver, procurar solução, porque quanto mais rápido, menos problemas futuros você vai ter, né? E a questão da regularização fundiária, eu sei que a gente tem aí vários impasses, né? Tem algumas questões políticas, algumas questões bem complexas que não dependem da gente. Mas quanto mais rápido você também fizer a sua regularização fundiária, que eu costumo dizer que esses dois processos são processos muito morosos, são processos que quanto mais rápido você entrar, mais rápido você vai ter um resultado. Até porque você vai estar sempre um passo à frente, né, de quem vai deixar para depois. Então, assim, é importantíssimo se mover desde agora. Já era para estar movendo lá desde o passado, mas se não, vamos começar agora, vamos procurar um técnico de confiança, alguém que você conhece, né, ou então me procurar. Claro. E sabe aí, tudo. E sabe aí a tudo. gente fazer uma consultoria, né? De repente você tem alguma dúvida sobre o seu imóvel. Mas eu não tenho um documento, eu só tenho aqui aquela regularização lá da época do Terra Legal, que muita gente ainda tem, né? Aquele documento que o Terra Legal passou dando. Como é que eu vou fazer? O que eu preciso? Procura uma consultoria, porque quanto mais rápido você der entrada no processo, porque às vezes o teu processo está parado lá no INCRA por falta de um documento, ou então por falta de uma informação, ou então o INCRA foi fazer uma visita e não conseguiu ninguém em loco, e aí não foi mais. Então, assim, quanto mais rápido você abrir ou reabrir o processo, melhor para você, porque você vai regularizar, você vai ter um documento, né? A mesma coisa para regularização ambiental. Se você tem alguma dúvida, se, eu quero olhar aqui, eu tenho o meu CAR, eu quero olhar se de repente eu tô com algum problema, algum passivo, alguma coisa, Vá procurar alguém de sua confiança, alguém que, né, não sei, de repente alguém te indicou, mas procure regularizar, porque senão pode se tornar um problema maior. Então, assim, quanto mais rápido, melhor. Muito bem. É difícil falar de valor porque cada demanda é uma demanda, né? Uhum. É um mundo bem complexo. Às vezes a pessoa tem a documentação quase que toda, às vezes ele ainda tem aquela documentação antiga, né? Apenas alguma coisa, mas dá para encaixar no orçamento do pequeno, do médio e do grande. Vocês, como empresa, prestadora desse serviço e com altíssima qualidade, né?
na assessoria, na orientação e fazendo mesmo o processo administrativo, executando tudo dentro da legislação. Tem alguma forma de conseguir atender o pequeno, principalmente o pequeno, o médio, também o grande, né? Cada um tem a sua dificuldade, não é que não tenha. E eu falo mais assim da questão, como ele consegue fazer? Vocês têm um programa, um parcelamento, distribui isso a longo prazo, para que a pessoa não tenha medo de sair de casa. Às vezes a pessoa fala, não vou Sim, atrás, porque isso aí é é caríssimo. caro, né? Né? Os produtores, Como é essa produtores realidade? têm esse receio. Mas eu vou dizer porque a maioria dos meus clientes são pequenos produtores, né? Eu estou trabalhando ali diretamente com os pequenos produtores. E eu digo que tem sim, a gente faz parcelamentos, né? Claro que vai demandar aí de cada técnico, mas eu costumo sempre priorizar o bem-estar do produtor. Como que a gente faz? A gente passa sempre ali, faz uma consultoria, aí eu vou demonstrar todos os problemas, né? O que ele precisa, o que ele vai ter que fazer para regularizar, seja o imóvel de forma fundiária ou ambiental, já traço ali todos os passos que a gente vai conseguir dar, e aí passo o orçamento. Passando esse valor, a gente vai fazer o parcelamento, como eu expliquei, como é um processo moroso, é um processo que não é de hoje para amanhã que a gente vai resolver, a gente consegue fazer parcelamentos. Da melhor forma que ficar bom para o cliente. A gente costuma fazer. Então, a gente não deixa o cliente ir embora. O cliente não pode ir embora sem a documentação. Sem a documentação e sem estar, né, com o problema resolvido. Então, assim, a gente conversa, a gente, né, explica. E aí, o produtor vai... eu posso pagar mensal, eu posso pagar porque tem produtor que precisa colher, né, para poder pagar, ou então precisa vender o gado. Então, a gente sempre tem ali um facilitamento, digamos assim. E, claro, né, existem algumas linhas de crédito hoje para a questão da recuperação ambiental, e aí, às vezes, o produtor acha que fica melhor dessa forma, que ele consegue, né, ter uma linha de crédito para pegar um financiamento e voltar todo esse dinheiro ali para a regularização do imóvel. Então, ele consegue fazer facilmente isso daí. Tem um casinho assim que te chamou a atenção, que o produtor estava com a documentação assim eivada de erro, e você, quando olhou para aquilo, falou assim, não é assim, eu vou tirar esse produtor desse erro, eu vou fazer certo, fazer a correção, e ele estava empolgado que aquela documentação estava certa, mas na verdade não estava? Tem algum Sim. casinho assim que dá Eu para... tenho um caso de regularização ambiental extraordinário. Coloca aqui nessa tela aqui. Eu tenho um caso de um cliente lá do Cone Sul do estado. Olha O que só. aconteceu? O cliente, ele já estava com um processo bem acelerado de regularização ambiental. Quando eu falo regularização ambiental, eu quero dizer que ele já homologou o CAR, ele já fez adesão ao PRA, que é aquele programa de recuperação ambiental. Então, ele estava com um outro colega lá, né, um técnico que ele tinha contratado na época. Ele já tinha o termo de compromisso assinado, porque o termo ele é assinado lá no final da regularização. Então, assim, teoricamente, estava tudo certo. E ele estava com um embargo na área que estava prejudicando a venda do gado dele. E aí ele veio através de algumas colegas advogadas e me procurou. Ele falou assim, olha, eu tô com um problema, eu não tô conseguindo vender meu gado e eu preciso de ajuda. Eu fui olhar a documentação que ele tinha, né, e eu falei assim, o senhor tem um passivo lá na sua área, como é que tá a regularização? Não, doutora, tá tudo certo, já tem o termo de compromisso assinado. Eu falei, não, ótimo, se o senhor tem, o senhor vai vender o seu gado agora, a gente vai mandar pro frigorífico e ele vai comprar o gado. E aí foi quando a gente descobriu, de fato, que ele tinha um grande problema. A regularização, na assinatura do termo, o projeto que foi entregue para o órgão competente, que no caso é a SEDAM, foi um projeto totalmente diferente do executado em loco. É isso que é a importância de você procurar uma assessoria ou um responsável técnico que tenha conhecimento do que está fazendo. Porque o que aconteceu? Ele tinha lá no projeto dele que ele precisava recuperar X área. Só que não era viável ele recuperar aquela área porque ele já estava com plantio lá naquela área e ele não queria recuperar. Ele falou, não, mas eu quero recuperar aquela área aqui. Pode? Pode. Mas o técnico devia ter explicado para ele como fazer e explicado também para o órgão competente como fazer. Nesse caso, o que o técnico fez foi dizer que ele ia isolar a área, mas não explicou para o técnico que seria uma outra área. E aí, ele isolou a área que ele
ali, né, negociou com o técnico, mas não informou isso à Sedan. A Sedan, achando que ele estava regularizando a área de fato antropizada, não era. Quando eu fui entrar com todas, solicitando as informações, porque a nossa intenção era desproblematizar ali e ele resolver, né, a venda do gado dele. Então, nós tivemos que entrar com um novo acordo e aí gerou um conflito, lá um grande problema, né, o cliente perdeu tempo, o produtor não estava conseguindo escoar a produção, porque o frigorífico não queria comprar. E aí a gente teve que refazer todo o processo dele, que demorou aí em torno de uns 7 meses, mas 7 meses para o produtor é muito tempo, né? Com a produção lá sem conseguir vender. Então, esse caso é um caso que me chamou muita atenção, porque a gente às vezes é pego desprevenido, né? Tanto o técnico que vai achar que vai resolver um problema, que no meu caso eu achei que eu ia só ajudar ele a vender o gado, e quanto o produtor que descobriu que tinha outro problema na documentação. Então, ele achando que estava correta, a documentação dele não estava correta. E aí, a gente precisou fazer um aditivo junto da Sedan para conseguir esse novo termo para ele conseguir se regularizar. Agora sim, ele está fazendo da forma correta, a Sedan sabe que a área que ele está isolando é a área correta. Assim, claro que trouxe prejuízos, como eu falei, muito tempo, né? E ele foi autuado novamente. Então, ele já tinha sido autuado lá no início, pelo IBAMA, e aí ele acabou recebendo uma autuação pela Sedan por descumprimento de termo de compromisso. Então, você produtor, mais uma vez vou reforçar, procure um técnico que tenha conhecimento, que tenha embasamento e que saiba do que está fazendo. Porque se fizer errado, o prejuízo é seu. Então, o prejuízo é muito grande. Então, a importância de a gente fazer certo desde o começo é extraordinária. Com toda essa sua vasta experiência, em uma frase, o que você diria para o pequeno, médio e o grande produtor de Rondônia? O produtor que regulariza, eu costumo dizer que produtor que regulariza, ele fortalece o campo, ele protege a sua terra e ele valoriza o seu trabalho. Então, é importantíssimo regularizar. Yara, te agradecer. Muito obrigado por trazer aí todo esse conhecimento, né? Toda essa informação sobre o georreferenciamento, segurança jurídica, CAR, licenciamento ambiental. Então, te agradecer e deixar esse momento para você falar com o produtor aí e fazer as suas considerações. Eu quero aqui agradecer primeiramente o convite, né, para estar participando dessa conversa, desse bate-papo. Agradecer você, produtor, que tirou seu tempinho para estar nos escutando e nos assistindo. E dizer para você que nós estamos aqui como parceiros, né? Nós somos parceiros do produtor. Trazer você para mais perto da gente é essencial para resolver o seu problema e dizer que nessa sociedade você sempre vai sair ganhando. Muito bem, olha, vamos chegando ao final do nosso Pod Rondônia, nosso podcast, mas antes agradecer imensamente você que está nos assistindo pela TV do Povo, você internauta, né, nesse hub, né, nesse sistema todo de comunicação com 17 portais, a TV do Povo 29.1, canal aberto, e também a tvdopovo.com na web aí para você acessar de onde você estiver, levando informação rural séria, com uma descontração, um bate-papo mesmo, mas com muita informação para você, produtor rural, e você já sabe onde encontrar profissional sério, profissional dedicado e que vai resolver o seu problema. Então a gente fica por aqui, até o próximo episódio.